gente, boa noite. Então, vou esperar um pouquinho pra gente dar início à nossa live. A nossa live que hoje tem como tema um bate-papo com os expetianos, né? Na live passada, para quem não assistiu, foi uma entrevista com a professora Inês, do Departamento de Matemática, e com o professor Igor Padilha, do Departamento de Física. Se você não assistiu, tem lá no nosso IGTV, aí podem ir lá assistir e deixar o seu like. Então, vou chamar aqui o primeiro participante. Oi, oi. Oi, boa noite, Chaves, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Graças a Deus. Então, gente, esse é o Vitor Chaves, ele é nosso ex-petiano, e ele é o mais recente, né, que saiu do PET um dia desse. Um Então, dos mais recentes. Chaves, pode começar. Isso, então pode começar se apresentando. Olá a todo mundo. Eu me chamo Vitor Chaves. Eu entrei no PET no ano de 2016. E como a Bianca falou, eu saí recentemente, né, vamos dizer assim, ano passado. Na época era o tutor ainda que é atualmente, que é o professor Raul Mesquita. E realmente foi uma honra ter participado do PET. Está faltando algum detalhe a mais? Não lembro agora. Falta tu falar onde é que tu está estudando agora, fazendo mestrado, no caso. Sim, ano passado eu fui aprovado. Para poder fazer o mestrado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E aí, desde esse começo de ano, eu estou fazendo mestrado lá em matemática mesmo, né? A pura, no caso. E aí, tá dando tudo certo, né? Apesar da quarentena, eu estou tendo aulas à distância e boa parte das atividades continuam normalmente. À distância mesmo, né? Isso. No caso. Então, fala um pouco pra gente como é que foi a... A gente também tem saudades, gente. Todos os petianos. Fala um pouco da contribuição do PET na sua vida acadêmica. Como é que foi? O que tu achou mais importante? Olha, o PET, ele possibilitou várias atividades extras, assim, né? Ele completou de várias formas, assim, porque, por exemplo, o meu curso que eu fazia na UFAM era bacharelado em matemática, né? E, por exemplo, a gente não tinha disciplinas pedagógicas, né? Porque o curso não é de licenciatura. Mas, assim, o PET, ele possibilitou, por exemplo, eu ter atividades relacionadas a isso, né? Por exemplo, a monitoria. E ele permitiu, assim, um maior contato meu com o restante dos alunos de matemática, né? Tanto eu ajudando eles, como eles me ajudando também. Então, esse contato realmente foi muito importante, sabe? Porque às vezes, dependendo do curso, né? Normalmente o curso de exatas, normalmente tem poucos alunos, né? E quando você tem um espaço, um ambiente que você permite maior contato, para conversar sobre matemáticas e falar outras besteiras também, melhora muito o convívio e consequentemente o desempenho, né, nosso no curso de matemática. Sim. E na época que tu estava no PET, quais eram as atividades que exerciam lá e quais atividades você participava? Então, quando eu entrei no PET, como eu disse, eu entrei no ano de 2016 e estava tendo uma certa transição porque muitos alunos estavam saindo, eles estavam se formando, certo? E aí no começo tinha poucos alunos e a gente tinha algumas poucas atividades, né? Justamente por causa dessa transição. Mas assim, desde o começo existia, né?
como até o momento, atividades com o professor, a gente recebia estudos dirigidos para poder apresentar com uma determinada frequência. E com o passar do tempo, desde o ano passado, ano retrasado, né, a gente buscou, né, aumentar muito a gama de atividades que tinha no PET, né? Por exemplo, ano passado aconteceu praticamente uma revolução, né? Porque a gente aumentou muito a divulgação do PET e eu fico muito feliz de ter participado disso também, né? Foi algo muito feliz, assim, e trouxe... E por causa disso, trouxe muitos resultados muito bons, como essa live, por exemplo, né? Que está sendo vista por várias pessoas, né? Isso realmente foi algo marcante, assim, nas atividades. Sim. E dos teus estudos dentro do PET, teve algum que tu mais gostou? Que tu pode destacar aqui pra gente? Então, o meu caso com a tutoria foi meio curioso, porque era frequente a minha mudança de assuntos por assuntos distintos. Eu não sei como o meu tutor me aguentava, mas de vez em quando eu mudava o assunto completamente. Mas assim, as minhas primeiras apresentações foram relacionadas a geometrias das curvas, por exemplo, e foi uma coisa muito interessante que eu fiz, assim, porque algumas coisas eu realmente tive que fazer as contas ali sozinho e foi algo realmente interessante. Basicamente. Tá, e fora matemática, quais são os teus hobbies? O que tu gosta de fazer, passar teu tempo? Então, essa pergunta é muito curiosa porque, assim, depende muito da época e depende muito do meu humor também, porque às vezes eu faço atividades como a maioria das pessoas normais, né? Sei lá, filmes, leio alguns livros assim de narrativas também que eu gosto bastante. Toco algum instrumento, né? Por exemplo, o violino. Na época também na graduação, teve uma época que eu estava jogando xadrez também, apesar de que isso era uma atividade mais durante o ensino médio que eu praticava. Mas realmente eu vou mudando, assim, os hobbies dependendo da época. Às vezes aparece alguma coisa interessante para poder aprender, algo realmente novo, assim, que eu não sei nada sobre. E às vezes eu meto a cara e vou atrás para poder entender alguma coisa. Tá, só esqueceu de falar do desenho também, né? Atualmente está sendo desenho em alguns momentos, né? Quando dá tempo do mestrado, algumas atividades, normalmente eu desenho algumas coisas. Inclusive eu criei uma página sobre isso. Gosto muito dos desenhos. A Carol até comentou aí, eu desenho super bem. E agora falando um pouco da tua vida pessoal, tu tem algum sonho para realizar? Não só pessoal, mas profissional também. Que tu queira compartilhar com a gente, no caso. Olha, então, uma das coisas que eu penso, assim, que me ajuda até também a ter motivação, assim, né, para a área acadêmica, porque às vezes é uma situação difícil, né? A profissão acadêmica, ela exige, assim, realmente um certo tempo, assim, gasto, né? E eu fico pensando, às vezes, no futuro, mas, assim, é uma das coisas que eu sonho, assim, eu não sei se isso vai dar certo, mas assim, em algum momento, eu pretendo ou participar, ou mesmo juntar uma equipe de pessoas, né, para poder fundar algum instituto, algum local para poder melhorar, assim, a pesquisa em matemática ou qualquer outra área da ciência, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, no Brasil, a gente tem institutos muito bons, institutos de muita qualidade, mas só que às vezes eles estão em posições geográficas que é muito complicado, por exemplo, às vezes para as pessoas do norte, sabe?
E às vezes eu tenho esse pensamento, que seria ótimo, por exemplo, se a gente tivesse condição de em um futuro a gente criar um instituto tão bom quanto o INPA, por exemplo, aqui na região norte, por exemplo. Isso seria realmente surpreendente, né? Porque a intenção, eu acho, que assim, da ciência e da matemática é expandir, sabe? E provavelmente eu espero fazer ou participar de algo do tipo, sabe? É esse provavelmente o meu maior sonho assim, profissional, assim, ligado à matemática. Deixar o teu legado aqui, né? Isso é importante, né? Então, a gente vai abrir agora aqui a pergunta aos públicos, né? Vamos ver o que eles colocaram aqui. Eu vi que tem uma pergunta do professor Raul, deixa só eu achar aqui. Ele perguntou qual é a área que tu escolheu no mestrado. Olha, no momento eu não escolhi exatamente, porque o que acontece é que na Unicamp a gente faz algumas disciplinas básicas no primeiro período, e o primeiro período ainda está acontecendo, ele foi de certa forma esticado, né? E aí o que acontece é que eu vou ter que fazer essas disciplinas básicas e fazer o exame de qualificação. Aí, dependendo do professor orientador, por exemplo, o meu, ele me falou assim, olha, a gente vai... Você primeiro se concentra no exame de qualificação, para depois a gente analisar exatamente o que a gente vai estudar. Mas assim, como eu já busquei exatamente um professor relacionado ao meu TCC, provavelmente vai ser algo relacionado a EDP, e provavelmente, talvez, relacionado à dinâmica dos fluidos. Eu ainda não sei muito bem o que a gente vai fazer, né? Porque, como eu falei, a gente ainda está nesse primeiro momento ainda de fazer as disciplinas básicas. Entendi. Então, a pergunta do Henrique foi: quais os desafios de fazer pós-graduação em outro estado? Não sei se tu já conseguiu ver muito disso, né? Porque passou pouco tempo. Pois é, eu passei relativamente pouco tempo lá, mas assim, é por causa da quarentena. Mas assim, de certa forma, as dificuldades às vezes está relacionado você se adaptar socialmente, né? Você tem que... Porque às vezes, assim, para você estudar, você não depende só do estudo, né? Você depende de estar num ambiente legal, de você se relacionar bem com as pessoas onde você mora e tudo mais. Mas assim, tem muitos desafios assim, mas é só relacionado à adaptação ao ambiente. Mas assim, acredito eu que depois de você se adaptar ao ambiente, não tem muito problema, visto que por exemplo, no meu caso, a Unicamp ela tem um ambiente muito bom, né? Ela tem um certo privilégio assim estrutural. Mas assim, em outros lugares realmente às vezes você tem que se adaptar, né? Que questões financeiras e tudo mais. Mas graças a Deus eu estou tranquilo nessa parte. Tudo dando certo. Então, a próxima pergunta é do Cairo. Ele perguntou por que escolheu o PET ao invés de outro programa. O que levou você a fazer essa escolha? Então, o que aconteceu é que foi até uma história engraçada, porque o chefe do departamento, né, o chefe do departamento não, na verdade o coordenador do nosso curso, ele sempre, no começo, estava em contato com a gente, né? E quando abriu as inscrições do PET, ele falou, olha, é legal que vocês entrem, porque, assim, vocês podem entrar agora no momento e depois podem optar por sair e entrar só em um programa de iniciação científica. Aí eu pensei exatamente isso, né? Porque eu estava recente, né, no curso da graduação, aí eu pensei, beleza, eu vou entrar no PET e depois eu entro no PIBIC e vamos ver o que vai dar certo. E aí o que aconteceu é que eu continuei no PET mesmo, né?
e aproveitei também para poder fazer um projeto de iniciação científica. Assim, não foi algo algo totalmente assim que caiu do céu, sabe? A gente estava lá e foi algo que realmente anunciou assim, essa oportunidade, né? E acabou dando certo. Tu entrou no teu primeiro ano no PET, não foi? Sim, primeiro ano de graduação? Esse ano de 2016 ele teve um certo adiamento assim por causa de alguma greve passada. E aí o período, se eu não me engano, acho que deve ter começado em maio, algo assim. E no final do ano a gente entrou no segundo período. E aí o que aconteceu é que abriu inscrições do PET exatamente nesse segundo período, assim. Foi exatamente assim no finalzinho do ano. Mas eu não sei se teria sido diferente, né? Caso estivesse tudo normal, né? Foi isso que aconteceu. A Carol perguntou o que você falaria para pessoas que têm um certo receio de estudar fora. Olha, eu também tinha, mas assim, é legal você, quando vai se envolver em alguma experiência nova, talvez você ir aos poucos. Por exemplo, no meu caso, antes de eu pensar em fazer um mestrado em outro estado, por exemplo, eu primeiro fiz um curso de verão em outro estado. Isso daí eu acho que é a melhor recomendação para a pessoa, né? Porque ela vai vendo mais ou menos como que é a situação, assim, pelo curso de verão. E depois aí sim ela pode avaliar se vale a pena ou não fazer um mestrado em outro estado. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Porque às vezes estudar em uma instituição talvez melhor, assim, por algum motivo, às vezes a gente fica assim, só pensando na instituição e não em outros fatores, mas é realmente importante, porque assim, o estudo da pessoa, ela depende muito da qualidade de vida também, né? E eu acho isso realmente muito importante. Então a minha recomendação é que a pessoa vá aos poucos, assim, se você tem algum outro parente no estado, em algum estado do Brasil, isso pode te ajudar, né? Você pode ir lá passar umas férias, alguma coisa do tipo. Isso pode te ajudar a criar contatos com as universidades lá daquele estado. Essa é a minha recomendação. Tá certo. Tem mais alguma pergunta aí? Essa tem a pergunta do Giovanni. Pois é, não cheguei a ver. Acho que eu cheguei a ver, sim, a pergunta dele, mas achei. Esperar um pouquinho, ver se ela manda. Então, Chaves, fala, enquanto ela não manda, Oi. Fala aí como é que como foi se formar periodizado, né? Porque muitos alunos da graduação acham que vão pegar porrada, que não tem como formar periodizado, que é impossível formar periodizado. Só que aí tu é um exemplo, né, pra gente, que tem sim como formar, e com rendimento bem alto, né? Então, dá aí uma palavrinha para esse pessoal que acha que não pode, não tem como. Olha, eu acredito que depende de vários fatores, assim. Provavelmente um deles é ter clareza exatamente do que você quer, né? E outras coisas, assim, às vezes pode envolver uma certa habilidade, mas só que a maioria das pessoas vê, assim, uma pessoa, às vezes, que se dá bem, assim, ela tem um talento natural para aquilo, às vezes uma habilidade completamente natural para aquilo, mas às vezes não é verdade. Tipo, eu acredito que todo mundo tem uma certa dificuldade. Mas, assim, provavelmente a primeira coisa que se passa na cabeça, assim, das pessoas que conseguem fazer é ter exatamente clareza do que quer, né? E por outro lado, é saber que em algum momento a pessoa vai ter que passar dificuldades, né? E
e vai ter que superar isso. É como se fosse um jogo, né? Você vai subindo de nível. E realmente, assim, depende de vários fatores. É difícil, assim, uma pergunta, né? Porque às vezes a gente não tem uma fórmula mágica. Às vezes a gente não tem uma receita de bolo, assim, para poder conseguir se formar bem, né? Mas eu acredito, assim, que você tem que ter uma certa motivação e querer participar das coisas também, né? Não adianta ser passivo, assim, nas atividades, né? Você tem que correr atrás e se cercar de pessoas, assim, que também tá correndo atrás, né? Porque, às vezes, isso pode ser uma dificuldade no começo dos cursos de exato. Às vezes você tá se dando mal e, às vezes, você se relaciona com muita gente que também tá se dando mal e acaba indo pro buraco junto, sabe? E às vezes esse comportamento não é bom. Às vezes você tem que mudar às vezes a sua rotina mesmo, assim, de estudo e de convívio também com a pessoa, né? Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. E, por exemplo, o PET, ele permite isso, né? Porque assim você consegue se cercar de pessoas que também estão estudando bastante, né? E isso realmente é um fator muito bom no caso dos PETs. Certo. Bora fazer só mais 3 perguntas para finalizar aqui por causa do tempo, tá? A pergunta do Giovanni é se terminou o espaço vetorial que você estava criando usando círculos. Ainda não. Aquilo lá é um projeto particular, assim, que eu acho que vai... Eu só vou revisitar aquilo só nos próximos anos, assim, talvez, né? Porque às vezes a gente se envolve com outras coisas. Eu realmente não sei quando que eu vou trabalhar com aquilo. A próxima pergunta é do Kyron. Ele perguntou se a matemática sempre foi a tua primeira opção para graduação, se já estava decidido antes de entrar ou foi algo que o momento levou a essa decisão? É meio que... realmente o que aconteceu foi, em partes, esses vários fatores juntos, né? Porque eu decidi quando estava provavelmente no 2º ano do ensino médio que eu queria fazer exatamente matemática. Porque assim, eu gostava e tudo mais, mas o que acontecia é que nos anos anteriores, assim, quando estava no ensino fundamental, ensino médio, eu pensava em outros cursos também. Só que assim, por exemplo, no primeiro ano, eu estava assim, pensando assim, eu vou fazer algum curso e depois eu vou fazer matemática, né? Porque assim, eu quero fazer um curso para mim ter uma profissão e depois eu faço matemática. Mas eu fiquei avaliando, talvez não custe nada arriscar, né? Não custe nada tentar. E foi isso que aconteceu. Eu arrisquei e por enquanto vem dando certo. Que bom. Então tem a última pergunta, que é a pergunta do Gustavo, que está perguntando por que escolheu a Unicamp e não outra instituição como INPA para o mestrado. Você pode repetir? Talvez, eu acho que teve um problema no... Por que tu escolheu a Unicamp e não outra instituição como INPA para fazer o teu mestrado? Sim. Então, como eu dizia antes, a escolha de alguma instituição que você vai estudar, ela depende realmente de vários fatores. E no caso do INPA, eu já tinha ido fazer um curso de verão lá e eu avaliei, assim, outras condições, né? Por exemplo, condições financeiras para poder ficar lá e o próprio ambiente. E aí eu comparei, assim, com outros aspectos, né? Talvez, assim, se eu tivesse, assim, melhores condições financeiras ou talvez alguns parentes no Rio de Janeiro, né para poder me ajudar em um certo sentido, talvez eu poderia realmente ter escolhido o INPA, mas assim, a Unicamp, ela me pareceu a melhor opção no momento, assim, da época. Mas assim, as duas instituições, elas têm um excelente, de uma excelente qualidade,
mas assim, realmente depende muito de questões pessoais, né? E foi isso exatamente que aconteceu. Eu pensei em outros fatores, e não só os estudos, e o que me permitiu escolher exatamente o Unicamp. Mas não porque eu achasse que é melhor do que o IMPA, não sei o quê. Não foi isso exatamente, né? Foi justamente assim por outras questões realmente mais pessoais, nesse quesito. Certo. E aí, a tua palavra final? Olha, minha Uma palavra final é frase que... que queira deixar? A minha palavra final é que vocês... Vocês... E todo mundo, né? Deve continuar sonhando, assim, na carreira de vocês. E nunca deixem, assim, que outras pessoas venham te... deixar para baixo, assim, nesse quesito, né? Porque, às vezes, algumas pessoas, elas realmente não conseguem fazer aquilo e fala que você também não vai conseguir. Eu acho eu acho que é importante todo mundo ter um certo filtro e realmente lutar porque as dificuldades vêm. Não é algo assim completamente controlável, né? A nossa vida, mas simplesmente não desistir em um certo sentido, né? E essas são as minhas recomendações. Tá bom, então, Vitor. A gente, todos do PET, né, agradecemos muito por ter Eu que aceitado o agradeço. convite. Foi um prazer te ter aqui e as perguntas também, né, mostraram que as pessoas gostaram muito. Tá bom? Foi uma Eu vou honra. encerrar aqui contigo para chamar o Tá próximo bom. participante, tá bom? Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Então, essa foi a live com o Vitor Chaves, né? A gente teve o prazer de estudarmos juntos no PET, né? Da gente estar junto no PET. E agora eu vou chamar o próximo participante, que também é ex-petiano. Oi. Pronto, ele tá indo. Oi, Thiago. Tudo bom? Tudo bem? Tá me escutando bem? Me vendo? Tô escutando bem. Tudo bem? Tô vendo bem. Então bora lá iniciar, que senão daqui a pouco a live manda pra gente encerrar aqui. Tu pode começar se apresentando, tá bom? Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo já te conhece, né? Mas bora lá. Bom, eu sou Thiago Silveira. Eu tenho 26 anos. Eu sou bacharel e mestre em matemática aplicada pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente eu estou no 3º ano de doutorado em matemática aplicada na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Eu entrei para o PET em abril de 2013, fiquei até quando eu terminei a graduação, no final de 2014, início de 2015. E eu acredito que é isso. Boa noite para todo mundo. Só o tutor que era diferente, né? Que já não era o sim, era na minha época o tutor era o professor Caio. Como o PET contribuiu na sua formação acadêmica? Eu entrei para o PET, eu já estava na segunda metade da graduação. Naquela época não era tão divulgado quanto é hoje, digamos assim. Eu fiz o processo seletivo junto com outras pessoas e foi importante pelo fato de estar junto com outros alunos estudando, compartilhando do ambiente que pessoas que tinham o mesmo sonho que eu. Acredito que o Vinícius vai poder falar melhor disso depois. A gente tinha um lugar para estudar, a gente tinha uma estrutura para isso ajudou bastante também. Então, eu acredito que o ambiente em si ele proporciona condições boas para que você consiga estudar e se desenvolver. Eu acho que quando você faz uma faculdade de exatas, onde a taxa de evasão é muito grande, você conseguir estar no meio de uma turma onde todo mundo estuda e todo mundo quer prosseguir é importante para conseguir ter bom sucesso nos estudos. Acaba ajudando muito, né? Manter o foco e tudo mais. Com certeza, com certeza. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as pessoas que te inspiraram na tua trajetória. Bom, acho que quem me conhece sabe, o primeiro nome que eu vou falar, é inevitável não falar nele, é o professor Dr. Sandro Bittar. Eu respeito esse professor como um pai para mim, mais do que um professor, ele realmente é uma pessoa que eu admiro muito.
Eu tive aula com ele nos 8 semestres da graduação. Isso é único. Eu fiz 2 PBICs com ele. Os 2 PBICs, na época, a gente ganhou como o melhor projeto da área. Eu fiz o TCC com ele, e foi o primeiro TCC de matemática aplicada a ser defendido na UFAM. Eu fiz o mestrado com ele foi meu orientador de mestrado. Ele me ajudou bastante nessa época também. Nessa época do mestrado foi a época que eu me tornei professor do departamento também. E eu acredito que com ele a gente foi o primeiro a terminar, da minha turma, a terminar a dissertação de mestrado. E, bom, eu falo com ele até hoje, inclusive hoje eu falei com ele, comentei uma novidade com ele. É um cara que eu realmente admiro muito, não somente pelo conhecimento matemático dele, mas ele como pessoa mesmo. Então, muito do que eu tentei ser como professor, quando eu era professor na UFAM, em parte muito do que ele é. Então, eu tentei muito copiá-lo nesse sentido. E tive vários professores sensacionais, posso citar vários aqui, a professora Flávia Morgana, Roberto Cristóvão, entre outros. Mas outro professor que me marcou muito também foi o professor Marrocos. Ele foi meu professor no primeiro semestre da graduação, acredito que a maioria nem chegou a conhecê-lo. Mas é um professor que me incentivou bastante também. Ele foi um professor que deixou bem claro pra gente que, às vezes, a gente pode não ser tão talentoso, mas se a gente tiver um esforço, a gente consegue superar isso. Então, são 2 das pessoas que eu mais admiro, assim. Mas o Sandro é indiscutível, é outro patamar, digamos assim. Ele participou de toda a tua vida acadêmica, né? Virou praticamente um pai para ti. Com certeza. Eu sempre mando mensagem para ele no aniversário dele, no Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Então, sempre que eu estou em Manaus, inclusive, eu vou visitá-lo. Então, tu já fez um comentário sobre isso, mas uma resposta mais formal, né? Tu já teve alguma experiência profissional? Sim. Eu terminei a graduação no segundo semestre de 2014, entrei no mestrado no início de 2015, e no primeiro semestre de 2016 eu passei no concurso para professor substituto da UFAM. Eu fui professor nos 2 semestres de 2016 e nos 2 semestres de 2017. E aquilo para mim era simplesmente um sonho, porque eu passei a ser colega de trabalho das pessoas que eu mais admirava. E naquela época eu tinha 22 anos, eu acho. Então você imagina um cara com 22 anos sendo professor de um dos maiores departamentos de matemática do Brasil, sabe? Então, foi uma experiência muito boa. Eu realmente confirmei que era algo que eu gostava muito de fazer. Tu gostou de lecionar? Como foi a tua experiência? Assim, de estar ali com os alunos. Deu uma travada aqui. Você falou alguma coisa? Tu gostou de lecionar? Assim, tu viu alguma diferença? Com certeza. Bom, eu fiz bacharelado em matemática aplicada. E eu também não tive muito contato com como é que eu posso dizer? Com pessoas me ensinando a serem professores. Então eu aprendi a ser professor vendo outros professores dando aula. Por exemplo, o professor Sandro, quem foi aluno dele, sabe que ele gosta de dar aula com uma mão no bolso. Ele nunca leva papel para a sala de aula. Eu achava isso fantástico. Então era uma coisa que eu queria fazer. O professor Domingos Anselmo, por exemplo, ele fala que tudo aquilo que você vai falar, você tem que falar com convicção. Então tudo aquilo que eu tentava fazer, eu fazia com convicção. A aula da professora Morgana, por exemplo, era uma aula que eu achava extremamente elegante. Algo assim, inenarrável. Então eu tentava ser elegante. Por outro lado, o professor Marrocos, ele era muito amigo dos alunos. Então eu tentava ser amigo dos alunos também. Então, e é claro que eu acrescentei a minha parte também nisso tudo. Acho que foi uma experiência muito boa. No início, eu ficava muito nervoso, a minha perna chegava a tremer. E eu ficava, cara, vai dar certo. Mas, assim, depois que você tá lá dentro, que você tá lá no quadro, lá na frente dos seus alunos, você realmente, pelo menos no meu caso, você se sente inspirado, sabe? Eu acho que é algo... lecionar é único, assim. Lecionar é sensacional. Eu gostei demais. Foi uma experiência muito boa. Eu tenho contato com alguns dos que foram meus alunos até hoje. Alguns se tornaram amigos, inclusive. E, bom, eu acredito que é um pouco disso tudo. Lecionar é realmente sensacional. Eu gostei demais da experiência. Tá. A outra pergunta, né? Como tu tá fazendo doutorado, não é aqui, em São Paulo, a pergunta é se tem alguma diferença entre os estudos de Manaus
para o local onde você está estudando recentemente? Se tem alguma dificuldade, se teve dificuldade, como é que foi a tua trajetória? No início foi bem difícil. O ritmo aqui é muito acelerado, não somente o da cidade, mas o da USP em si. Por exemplo, agora não porque a gente está em quarentena, mas se você fosse num domingo, lá no Instituto de Matemática, você ia ver a biblioteca lotada de gente estudando. Isso era algo que me chamava muita atenção. De vez em quando eu ia nos domingos também. E, tipo assim, parece que o pessoal não tem limite de hora para estudar. O pessoal acorda, já vai estudar, dorme, e no subconsciente fica trabalhando. Então, no começo eu sentia muito o ritmo das provas, das listas, dos trabalhos. O nível das aulas sempre foi muito alto. Então, eu sentia muita dificuldade no início. E também teve um outro fator que foi bem diferente para mim. Eu fiz a graduação e o mestrado na UFAM. Então, eu conhecia bem a universidade, a estrutura da universidade, eu conhecia todos os professores do departamento, alguns deles me conheciam, eu conhecia os secretários, enfim, eu conhecia tudo ali. E quando eu vim para cá, era tudo muito diferente, é tudo muito novo. Então, acho que no primeiro ano foi o ano que eu tive mais dificuldade, mas consegui me adaptar bem. Como eu falei, já estou aqui iniciando o terceiro ano de doutorado, já fiz as disciplinas, já fiz exame de qualificação, etc e tal. Mas, assim, é uma experiência boa. Eu realmente acho válida essa experiência. Eu acredito que todo mundo tem que ter essa experiência de estudar fora da sua instituição de origem, pelo menos uma vez. Seja para fazer um verão, como o Chaves falou, ou seja para fazer um curso inteiro fora, como é o caso que a gente está fazendo agora. Porque você aprende muitas coisas. Você aprende outra cultura, outra maneira de estudar, outra visão do que é matemática, outra visão de como se fazer matemática, seja educação ou pesquisa. E eu acho que isso é muito importante para todo mundo que pretende seguir essa carreira. Certo. Agora, vendo as perguntas, o professor Raul perguntou qual a sub-área de matemática que você mais gosta. Bom, a que eu mais gosto não é à toa a mesma área que o meu orientador faz, né? Que é a otimização. Para falar a verdade, quando eu conheci o professor Sandro, isso foi no primeiro semestre, introdução à álgebra. Não sei nem se não existe essas coisas. Quando eu vi aquele professor dando aula, eu falei, eu quero ser que nem ele. Não interessa o que ele fez, eu quero fazer também. E eu vi que ele era da área de otimização, eu vi que ele estudou aqui em Campinas com a professora Sandra Santos. Eu falei, eu quero fazer doutorado no Unicamp, eu quero estudar com essa professora, eu quero ser que nem esse cara. E isso marcou muito a minha vida. E otimização foi a área que eu acabei escolhendo. Tanto que os 2 PIBICs, o TCC, o meu mestrado, foram em otimização. Em ramos específicos, diferentes, mas específicos. E no doutorado ainda estou trabalhando com otimização, eu trabalho mais especificamente com programação não linear. É a minha área de pesquisa no momento. E é algo que eu gosto muito, eu acho fantástico, porque ela consegue ser tão abstrata quanto a álgebra, quando você estuda só a parte teórica. Ela consegue ter um link muito forte com a área computacional, principalmente quando a gente trata de algoritmos. E ela tem extremas aplicações ao dia a dia. Então, isso é uma coisa que me fascina muito. É o fato de você conseguir estudar coisas extremamente densas em matemática e conseguir aplicar no seu dia a dia. Isso eu acho que é algo que eu acho fantástico. Certo. A próxima pergunta é a da Ana. Ela perguntou se, além da sua área de estudo, tem curiosidade em aprender alguma outra. A curiosidade eu tenho de saber um pouco de tudo, né? Eu gosto muito de, apesar de ser um matemático aplicado, eu gosto muito de análise matemática. Acho que eu fiz inúmeras disciplinas nessa área. Até no doutorado mesmo, eu fiz uma disciplina que não é nada da minha área, que é topologia geral, por exemplo. Então, eu sou extremamente apaixonado por isso. Eu acredito que as aulas de análise que eu tive, seja com o Sandro, seja com a Flávia, o professor Michel, que eu tive também, e as várias videoaulas que eu tenho que existem no site do IMPA, do professor Elon Lages, acho que tudo isso me fez gostar muito de análise. O Marrocos também foi um grande influenciador disso. Então, basicamente, dentro da matemática, tirando a otimização, que eu mais gosto de dar é análise matemática. Tá. Próxima pergunta é do Henrique. É uma pergunta que eu também queria te fazer, né? Já está no terceiro ano, vai já terminar o doutorado. Mas e aí, quais são os seus planos? Vai voltar? Já tem algo em mente? Eu posso fingir... É surpresa? Eu posso fingir e dizer que travou aqui Não, se for surpresa, tudo bem.
Não, essa de disser que eu já tenho algo fechado em mente, eu vou estar mentindo. Eu ainda tenho 2 anos de doutorado, para falar a verdade, eu ainda tenho planos dentro do doutorado. Isso aí é uma surpresa que eu não posso contar no momento, mas se tudo der certo, eu vou passar um tempo fora do Brasil, estudando dentro do doutorado ainda. E, bom, uma das grandes vantagens de fazer doutorado na USP, a USP se não uma das 3 melhores universidades da América Latina, e ela tem contatos com o mundo inteiro. O meu atual orientador de doutorado é um cara extremamente renomado na área. Então, eu posso pensar em tentar fazer um pós-doc fora, talvez. Voltar para o UFAM. São coisas que não dependem de mim, né? São coisas que são fora da minha alçada. Mas, assim, tá totalmente em aberto, é isso que eu quero dizer. O que eu quero aproveitar bem é esse momento que eu estou vivendo agora e continuar trabalhando para terminar bem o doutorado, começar a construir de fato, acho que eu já estou construindo um pouco, uma carreira bem sólida, né, nesse ramo. Tá certo. A gente vai para as 2 últimas perguntas aqui. A Beatriz perguntou qual o seu livro favorito voltado para a programação não linear. Esse livro favorito? Cara, Tem algum em mente? eu posso citar alguns. Um em específico é difícil. Tem 2 livros brasileiros, 3, que eu gosto muito, que é o livro de Elementos de Programação Não Linear, da professora Ana Freelander, que foi a orientadora do professor. Tem Métodos Computacionais de Otimização Não Linear, que são do professor José Mário Martins e da professora Sandra Santos. Tem um livro novo que saiu agora, que é Otimização Contínua, que é da professora Elizabeth Carlos e do professor Ademir Ribeiro. Mas tem livros que são clássicos na literatura, que é o livro do Nocedal, por exemplo, que é Numerical Optimization, é muito bom. E o clássico do Bazará, por exemplo, que é para programação linear, e também tem um pouco de programação não linear no meio. Acho que esses são, em geral, são as bíblias usadas no mundo inteiro, mas em português a gente tem boas referências para isso. Tá. E a última pergunta é do Gabriel, ele perguntou quais foram as suas maiores dificuldades durante a graduação. Dificuldades? Bom, eu fiz matemática aplicada na UFAM, e eu sou da primeira turma de matemática aplicada. Então eu não tinha veteranos. Isso já dificultava um pouco, porque eu não sabia para quem pedir ajuda quando as coisas corressem. E também depois de um tempo, acho que eu não lembro exatamente o semestre, acho que foi do 4º para o 5º, a turma degenerou, né? Ficou só eu no caso. Então eu também não tinha com quem estudar. Então isso foi uma dificuldade grande que eu encontrei na época. Mas assim, os professores sempre estavam dispostos a ajudar, então isso foi sempre muito importante. E mesmo sendo de outras áreas, eu tinha colegas amigos, posso falar que são amigos, a gente se fala até hoje, e a gente sempre se juntava para estudar e estar reunidos. Principalmente lá no PET, a gente entrou no PET junto, por exemplo, posso citar o Fábio, o Vinícius, o Albert e várias outras pessoas. Pessoas que se formaram, e eu acredito que todos ou estão fazendo mestrado ou já são mestres, desses que eu citei. E isso ajudou bastante. Claro que tem fatores pessoais também, né? Tipo, em geral, o perfil social do aluno que faz matemática é um perfil que você precisa trabalhar também para se sustentar, quando você não consegue uma bolsa ou coisa do tipo, mas eu não vejo isso como dificuldades, eu via isso como motivos para me ajudarem a ficar mais focado e mais interessado em investir nos meus estudos. Então, eu acredito de verdade que o fato de ter que dividir entre estudo e trabalho não era uma dificuldade. É claro, torna as coisas mais difíceis. Mas dependendo da forma como você enxerga as coisas, pode servir como uma inspiração, um gás para você continuar fazendo aquilo que você gosta de fazer. Então, acredito que dentro dessa época da graduação foi mais ou menos isso. Assim. Muito bom. Então, está acabando o nosso tempo, né? E daqui já pode dar a palavra final para a gente encerrar essa live. Bom, que eu gostaria de deixar para todo mundo, eu sempre falava isso para os meus alunos quando eu dava aula, se eu conseguir alguma coisa, acredito que todo mundo pode conseguir também. Eu estou longe de ser um cara talentoso, eu não me vejo assim. Eu prefiro dizer que eu sou um cara que se esforça bastante. Então, se de alguma forma eu conseguir algum resultado de sucesso academicamente falando, é porque eu me esforcei para isso, sabe? Então eu acredito de verdade que mesmo que a gente tenha dificuldades, se a gente estuda bastante, se a gente se esforça bastante, eu acredito que a gente consegue superá-las.
Uma vez eu vi uma frase de um professor que eu nunca vou esquecer, que o esforço ele realmente ele pode superar o talento. Então, dentro da época da graduação, às vezes eu tinha que estudar 2, 3 vezes mais do que todas as outras pessoas para ter os mesmos resultados. Eu lembro que quando eu entrei na graduação, eu não sabia o que era logaritmo, por exemplo. Eu nunca tinha visto isso na vida. Então, eu lembro que eu tinha muita dificuldade nisso. Então, no primeiro semestre eu tinha que estudar de manhã, de tarde, de noite, para sanar tipo, os buracos que tinham ficado do ensino médio e poder dar conta daquilo que estava rolando na faculdade. Então, deu certo. Consegui me formar, consegui até passar no mestrado, consegui até terminar o mestrado, consegui até entrar no doutorado. E se Deus quiser, daqui a 2 anos eu estou terminando, para então começar minha vida como pesquisador. E, bom, se eu conseguir, com base em algum esforço, é claro que sem sacrifício não tem como ter vitória, né? Às vezes é necessário ficar algumas noites sem dormir. Mas eu acredito de verdade que com algum esforço a gente consegue sim alcançar nossos objetivos. Eu acho que, de um modo geral, não consegui resumir bem, mas é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Uma boa mensagem, porém. Então a gente vai finalizar por aqui. Queria agradecer pela tua participação, por ter aceitado, né, participar aqui com a gente. É uma coisa que a gente está tentando inovar aqui pelo PET. E deixar aqui os parabéns para você, né? Nunca tive aula contigo, mas eu já vi muitos bons comentários. E eu sei que você é uma pessoa que inspira muitos alunos da matemática, principalmente da matemática aplicada. E é isso, desejo todo sucesso para você. Muito obrigado. Boa noite para você. Eu vi aqui a professora Juliana, o professor Raul, o professor Inês, o professor Gustavo, foi meu professor também. Ele não gosta de ver isso, ouvir isso, mas ele foi meu professor. São pessoas que realmente me inspiraram demais, me inspiram até hoje. Não somente eles, como outras pessoas que eu citei aqui e outras que eu acabei não citando também. Tá bom, então eu vou finalizar aqui, tá bom? Ok. Tchau, tchau.